Amigos da TV Cidade, olá, começamos aqui a edição de hoje do programa Cidade Aberta pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, também pelo aplicativo de celular, pelo Facebook, pelo nosso site, ainda os nossos programas também ficam disponíveis, registrados no YouTube. São muitas oportunidades para você acompanhar e se conectar à nossa programação. Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas e no dia de hoje, o nosso tema para a discussão, nós vamos falar sobre a questão da segurança no trânsito. Sim, estamos num período de férias, de festas, muitas pessoas se deslocando para cá, para lá, visitando familiares, outros curtindo o seu período de férias também, quer seja no litoral, em outras oportunidades. Portanto, é um período que nós estaremos utilizando com maior frequência os nossos veículos automotores, os nossos carros, assim como a gente diz no dia a dia. E sempre que a gente vai fazer uma viagem, é importante termos a segurança da parte mecânica, além de toda a responsabilidade também do condutor desse veículo. Nada melhor do que o engenheiro mecânico especialista em segurança do trânsito, Enio Ferreira, para tratarmos sobre o assunto. Enio, prazer te receber aqui nos estúdios da TV Cidade mais uma vez. Bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer mais uma vez estar participando do Cidade Aberta. Enio, é um momento de festas, de férias, as pessoas viajam bastante, se deslocam utilizando os veículos automotores. Antes de nós iniciarmos o nosso período de férias, uma viagem de uma forma bastante geral, o que é importante avaliarmos no veículo para que ele possa nos oferecer segurança no nosso roteiro e trajeto? Bem, no final de ano parece que o pessoal fica com mais ânimo, etc., e vai para a estrada com mais pressa de chegar, não se sabe aonde, se na praia, na casa dos parentes, enfim. Mas todo mundo tem pressa no final do ano e esquece da manutenção do veículo. É isso que a gente veio conversar, né? Hoje, o veículo é uma máquina e precisa ser feita a sua manutenção, precisa ter o cuidado relativo a todos os itens. Primeiro, aquele para não deixar na mão, ou seja, para não pifar na véspera do ano novo, na véspera de uma festa de Natal. Então, ou na véspera do período de férias também, né? Exatamente. Então, para não deixar toda a família na beira da estrada, com a malinha ali no acostamento, tendo que pegar o guincho. Então, vamos começar por aí. Manutenção do motor, caixa, enfim, o trem de força que se chama, né? Então, conferir troca de óleo, verificar a água, borrachas, mangueiras, radiador, ventilador, toda essa parte que faz o motor sobreviver, digamos, ao seu esforço, né? Porque o motor está fazendo um esforço para empurrar o nosso carro para frente e ele precisa de algumas coisas para sobreviver, que é a lubrificação, a ventilação, a lubrificação e os periféricos, né, de arrefecimento. Tá? Então, todo esse cuidado. Depois vamos passar para a parte elétrica. Nós vamos verificar os fusíveis, a fiação, as lâmpadas, pisca-pisca, indicador de direção, essa parte toda de sinalização. Porém, a mais importante de todas elas, é que vai me evitar o acidente, é a parte de rodante, amortecedor, rolamentos de roda, pivôs, direção. Esses são os assuntos que devem ser colocados mais como os itens de segurança. Segurança. E aí que a gente vai entrar nesse assunto. Existe a segurança passiva e ativa. A passiva é aquela que, em caso de acidente, ela está ali para me auxiliar, para reduzir os danos. Por exemplo, cinto de segurança, airbag, barras laterais, enfim, o latch, o isofix, o que são isso, né? São os encaixes da cadeirinha da criança, porque agora nós já temos nos carros mais modernos a fixação das cadeirinhas nesses encaixes. Então, isso é importante a gente começar a ver. Falando sobre cadeirinha, né? Eu ontem estava abastecendo o carro e apareceu uma senhora com uma caminhonetinha e eu comentei com o frentista. Enquanto nós estamos preocupados com a segurança a esse nível, de ter o isofix, o latch, que são dispositivos mais sofisticados para fixação da cadeirinha, mais seguros, né? Essa senhora estava com seu filho de 4, 5 aninhos, de pé em cima do banco, era uma caminhonetinha, uma Saveiro,
A criança estava de pé em cima do banco, ali foi passear com a mamãe. Mamãe, não faça isso. Se a senhora ama o seu filho, coloque ele no cinto. Ou, no mínimo, um assento de elevação. Sim. Sem mais de pais que acabam também transportando crianças, até menores, 1 ano e meio, 2, 3, no banco dianteiro e ainda por cima junto ao volante. Não, mas eu estou aqui, não tem problema. Que alto risco isso? É altíssimo risco. É sabido que numa frenagem de emergência, de impacto, isto, tá? A própria pessoa não tem força suficiente para se manter, segurar o corpo, se segurar, tá? Se ela estiver sem o cinto, ela vai vir para frente ou bate com o rosto na direção, ou se for mais grave, bater no para-brisa, né? Se a criança estiver entre o condutor, o motorista e o volante, ele vai prensar a criança contra o volante, né? Ele vai ter aquela almofadinha humana para se proteger, mas a criança será prensada contra o volante. A mesma coisa acontece com a mãe quando está agarrando o seu bebê no colo e ela sai do seu banco e vai bater contra o painel ou contra o para-brisa. A criança vai ser imprensada também. Com certeza. É a mais prejudicada no meio da história. Com certeza, porque a mãe tem lá seus 50, 60, 70 quilos ou mais, vai prensar a criança que tem 5, 10. Né? Então só o peso da criança já causaria lesões na criança. Agora, prensada por 70 quilos, vezes a velocidade ao quadrado, essa energia toda do corpo da mãe vai pressionar, vai prensar, comprimir, quebrar costelas, enfim, vai machucar muito o seu filho. Isso numa leve colisão. Se for uma colisão de grau médio, até a morte. Com certeza. Tá? Mas numa colisão de grau leve... Leve também pode acontecer. Exatamente. Tá? Eu vou ter fraturas fortes de costelas dessa criança que é prensada pelo corpo da mãe. Se eu tiver uma capotagem, essa criança certamente sairá para fora do carro, vai ser projetada para fora do carro. Porque a mãe não consegue segurar. O peso da criança extrapola a capacidade da mãe. Ah, mas a mamãe segura. Não, a mamãe não tem capacidade de segurar. Então, até pode ter boa intenção, mas não vai conseguir. Ela vai tentar proteger, com certeza. Toda mãe vai, mas não consegue. Então, numa colisão frontal, ela vai prensar a criança. E os danos são severíssimos. Tá? Quem ama não transporta crianças. Quem ama protege. Protege. Não transporta no banco dianteiro, né? E sempre no cinto de segurança. Ou na cadeirinha, ou no assento de elevação, ou no bebê conforto, mas protegendo a sua cria. Mamãe, proteger a sua cria. Cadeirinha e assento de elevação obrigatório até quantos anos? 10 ou 12 anos? Não existe bem uma faixa etária, e sim pelo tamanho da criança. Sim. Né? Se a criança começa a enxergar para fora do carro, né, já está na hora de colocar no assento de elevação. Sentando no assentinho, a criança no assento de elevação, é só medir o cinto de segurança. Se ele passar no meio do ombro, está perfeito. Se não passar, pegar no pescoço ou mais para baixo, o cinto não está próprio para a pessoa. Então é bem simples de colocar. O nenê é no bebê conforto, uma criancinha maior na cadeirinha. Crescer um pouquinho mais, vamos botar assim, 6, 7 anos. Uma média de idade. Tá? Bota a criança no assento de elevação. Passou o cinto, passou certinho, onde deve ser, no meio do ombro, ok, ela está segura. Tá? E sempre nesses dois ossinhos que tem, que são as chamadas cristas ilíacas, né? Não é na barriga o cinto, é na crista ilíaca, passando bem na junção das pernas com a barriga. Vamos dizer, um pouquinho abaixo da cintura? Exatamente. Tá? Então, prende ali o cinto. Inclusive no caso da gestante, também. Ele passa o cinto por cima da barriga, não sobre a barriga. Por cima da barriga da mamãe e a parte de baixo, a parte subabdominal, por baixo da barriga da gestante. Essa é a posição correta de se utilizar o cinto de segurança. Muitas vezes também se vê, as pessoas se cansam, o passageiro do lado do condutor se cansa, reclina o banco e bota as pernas sobre o painel. É multa também, infração de trânsito, isso ou não? Olha, não está estabelecido, né? Isso. Mas o risco quase todos os carros hoje já têm airbag.
Em caso de uma colisão frontal... O airbag ser acionado... Exatamente. Ou até passou no quebra-molas, um buraco mais forte que faça o airbag abrir, esse airbag vai empurrar o pé e a perna contra o rosto da pessoa. Então vai engolir o joelho. Tá? O joelho vai vir contra o corpo. Então as lesões também são severíssimas. Então não coloque o pé sobre o painel. O banco não pode estar deitado. Eles têm que estar numa posição aproximadamente 60 graus, 70 graus. Reclinado demais, não deve ser utilizado. Carro não é lugar para dormir, então. Exato. Colocou o banco numa posição confortável, o cinto não pode afastar do peito, tá? Ou do ombro. Se houver esse afastamento, no caso de uma colisão, eu vou bater contra o cinto. A minha colisão, a primeira colisão, será contra o cinto. Mal comparando, mas é preferível bater contra o painel inteiro, onde a área vai ser maior, beleza? Do que bater somente contra o cinto. Por isso que existem os retratores de cinto. Quando o veículo está batendo, automaticamente está abrindo o airbag e os retratores de cinto estão tracionando o cinto para juntar a pessoa contra o banco, para não deixar essa pessoa ter este movimento para evitar colisão no cinto de segurança. Certo. Só para a gente fechar sobre essa questão de cadeirinhas e também do bebê conforto ou assento de elevação, é obrigatório, não tem dúvidas, mas aí constitui multa transportar crianças no banco dianteiro. Sim, é multa, né? Isso aí é multa. É multa, com pontos na carteira também. Em se tratando de multas, está existindo uma cobrança de carga no interior do habitáculo dos veículos de passeio. Isso é importante também que as pessoas tenham noção do que acontece quando uma carga, um volume qualquer, é deixado dentro do carro em caso de acidente. Então se recomenda sempre que qualquer carga, qualquer volume, qualquer bagagem que seja colocado dentro do veículo, seja colocado abaixo da linha do encosto dos bancos dianteiros, evitando que, no caso de uma frenagem, esse objeto venha colidir com a cabeça do passageiro, enfim. No motorista, por aí fora. No motorista ou do acompanhante. E, se for possível, sempre fixar nos cintos ou fixar de alguma forma para evitar que esse volume role e, caso de uma capotagem, machucando as pessoas que estão dentro do veículo. Enio, eu não sei se há uma estatística, mas enfim, usando o cinto de segurança numa batida, numa pechada que o pessoal diz por aí, ou numa colisão, a eficácia do cinto de segurança está confirmada, está comprovada? Qual é o percentual que a gente pode colocar aí? É 100%. 100%? 100%. O cinto de segurança salva vidas. O airbag ajuda, mas quem salva a vida é o cinto de segurança. Porque se nós tivermos uma colisão dupla, o veículo bateu e continua rodando e vai ter uma segunda colisão. O airbag abrirá na primeira. Na segunda, ele já está desinflado. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. O que vai me salvar a vida vai ser o cinto de segurança que continua ali preso, juntinho do corpo. Né? Então, entre utilizar cinto de segurança e airbag, eu sou favorável ao airbag. Só que hoje, o conjunto é que está nos salvando. Cada vez mais, a legislação brasileira está cobrando da evolução tecnológica na área de segurança dos veículos. Isso é uma discussão e sempre a legislação está se avançando para se copiar ou trazer tudo que tem de melhorias nos veículos nos Estados Unidos e na Europa para o Brasil. Nós vemos que nós temos uma legislação muito avançada, né? Só que nós precisamos do condutor, do proprietário, também a colaboração, porque nós temos carros maravilhosos hoje aqui nas nossas rodovias, só que nós ainda, como eu comentei, nós ainda vemos o papai e a mamãe transportando a criança de pé no banco dianteiro, no banco traseiro, o cachorro no colinho, na janela esquerda do veículo, no colo do condutor. Parece piada, né? Mas isso acontece. No Nordeste nós temos ainda cidades inteiras onde não são cobrados o capacete do condutor. Então, isso não deveria ser legislação. Deveria ser a própria conscientização. Exatamente, do condutor. Amor à vida. Exato, porque se ele cair, ele vai se lesionar.
Né? Então essas coisas que não deveria ser a tutela do Estado, o Estado cobrando. Não, deveria ser nós fazendo porque nós amamos a nós mesmos, né? E aos nossos parentes, filhos, etc. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida aqui no programa Cidade Aberta, conversando mais com o Enio Ferreira, engenheiro mecânico, técnico, especialista em segurança do trânsito. A gente volta já já no nosso Cidade Aberta. Olá, amigos da TV Cidade. Prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Joana Butelli, sou nutricionista. Estou encarregada de passar umas dicas para você sobre a nutrição. Hoje, a dica seria 5 cores no seu prato nas principais refeições. Né? Como chegaremos nisso? Bem colorida, bem variada, de tudo que tiver de mais saudável e orgânico, sem muita química. Prestem atenção no que estão comendo, que garanto que não terá erro. Cuidem muito hoje que a gente vê os restaurantes com os pratos tudo meio amarelo, né? Lasanhas com batatas, com arroz. Cadê o colorido desse prato? Então também não precisa botar tudo que acharem num buffet. Né? Acredito que se vocês colocarem as 5 cores que estou solicitando, sejam verde, a cenoura que é laranja, o branco do arroz, a carninha que já é marrom, nisso tudo vocês vão ter um bom equilíbrio no que estão comendo, variando nutrientes, dando o que o corpo está precisando, e a gente com isso evita pegar aquela futilidade que está ali na hora do almoço ou do jantar. Então olhem o prato, vejam se está faltando alguma cor, veja se tem água para beber no final da refeição, e esse é o equilíbrio para o resto da vida. 5 cores no prato, toda vez que se alimentar no almoço ou jantar. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa.
O programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha já está de volta, estamos na sua companhia, um forte abraço. O Cidade Aberta de hoje falando sobre segurança. Todos nós, quando saímos de férias, ou em feriadões, ou em festas especiais, a gente acaba utilizando o veículo automotor e todos temos o desejo de uma boa viagem, de uma viagem com segurança. Então a prevenção ainda é e será sempre o melhor remédio. Então, muito cuidado, muita cautela, responsabilidade. Enio Ferreira é engenheiro mecânico, especialista em segurança do trânsito. Dentro dos componentes básicos do veículo também, no momento de uma viagem, você já listou alguns, tem ainda alguma observação nesse sentido? Sim, eu acredito que nós temos que voltar um pouquinho, que nós passamos rápido, que são os itens de segurança do veículo. Nós falamos um pouquinho de cinto de segurança, mas vamos voltar. Pneu, freio, amortecedores, pivôs. Todos esses itens de direção, que são barra de direção, pivô, devem ser vistos minuciosamente. Para isso existe a inspeção veicular. É a função da nossa empresa. Da Inspefar. Muita gente reclama do rigor da inspeção. Realmente, nós somos rigorosos, cumprindo a NBR 14040, que define o que pode, o que não pode, o sim ou não, 2 e 2 é 4, não é nem 3 nem 5. Exatamente, é a regra, todo engenheiro gosta disso. É a regra, é a norma, é assim. Então, é 8 ou 80. Exatamente, ou sim ou não. Não tem o meio termo, ou passa ou não passa. Né? Então, no caso de amortecedores, nós precisamos de 2 amortecedores que tenham o mesmo funcionamento, a mesma eficiência dos dois lados. Se eu tiver uma eficiência diferente, eu vou perder o controle do meu veículo. Em qualquer trepidação, no desnível de pista, numa curva, eu vou perder este controle. A roda se afasta do chão e demora para voltar. É essa a função do amortecedor, manter a roda no chão. Então, se eu tiver um desequilíbrio nos amortecedores, eu perco o controle do meu carro. Então a gente vê na curva da morte, o cidadão perdeu o controle do veículo, rodou, bateu, morreu. Culpa de quem? Da imprudência do condutor. Não. Vamos ver se esse carro tinha algum problema. A estatística nos cobraram esses dias, mas a estatística de que aponta os veículos colaborando para o acidente, né? A nossa estatística é errada no Brasil. Nós não temos uma perícia a fundo que demonstre a causa do acidente. Se eu não tenho a causa do acidente, jamais isso vai para a estatística. Então hoje é sabido que o veículo colabora sim com o acidente, tanto pela causa do acidente, causando o acidente, como não reduzindo a chance ou a defesa de evitar o acidente de trânsito. Eu digo como exemplo, eu duvido que tu tenha trocado do teu carro todo o fluido de freio. Não, o que não se troquei. Recomenda... Né? Eu não troquei. O que se recomenda, a cada ano, 1 ano e meio, trocar todo o fluido. Esse fluido, ele é higroscópico. É o líquido do freio. Aquele líquido. Alguns são vermelhinho, verdinho, azulzinho. Né? Por que é recomendável trocar? Eles são higroscópicos, ou seja, eles assumem, aderem à umidade do ar. Eles fervem, quando chega lá na parte mais quente do freio, eles fervem, borbulham, entra a umidade, sujeira, isso vai ficando uma pasta. Então, quando você vai frear o seu veículo, se ele está com esse fluido 100%, ele atua 100%. Se você tem uma pasta, alguma coisa parecida com aquilo, você vai perdendo 5, 10% da eficiência da frenagem do pé. Quando o pé finca o pé aqui, eu não tenho 100% da eficiência na minha roda. Esse 10%, 5%, pode ser a diferença de uma batida e não, de um atropelamento ou não. Se tem só um exemplo, eu tenho pastilha de freio, eu tenho disco de freio, eu tenho lona de freio, eu tenho tambor de freio, eu tenho cabos, eu tenho cilindros de roda, eu tenho pinças. Tudo isso eu tenho que... Eu posso ter vazamento num cilindro de roda, que quando eu piso no freio, o carro até para. Mas quando eu fincar o pé no freio, 3 rodas atuam de uma forma e aquela quarta que está vazando um pouquinho vai vazar mais. Aquela roda não vai funcionar. Então o meu carro gira na pista. Se tiver com um pouco de água, menos atrito... Pior ainda. Pior ainda. Pneu careca, pior ainda. Pior ainda. O pneu, os sulcos não é para bonitinho. Aquele sulco é para tirar a água que fica entre o piso, entre a estrada
e o pneu. Se eu tiver uma lâmina d'água, por menor que seja, que afaste o pneu do asfalto, eu viro passageiro. Eu não tenho mais controle do carro. Eu perco o controle do veículo. Exatamente, ele pode ir de lado, de frente, girando. Eu não tenho mais o que fazer. Não, pode ser o Ayrton Senna. A aquaplanagem já está deflagrada. É rezar para que em algum ponto ele toque no chão de novo, para ver em que ponto eu estou, para ver o que eu vou fazer. Aí vai depender, depois disso, a habilidade do piloto. Mas se o veículo estiver atravessado na pista, não tem mais nada o que fazer. Vai fazer o quê? Né? Então, pneu. Aí, voltando para o freio, a inspeção dos freios, a inspeção dos amortecedores, isso se verifica mecanizadamente. Chegou nessa eficiência, a máquina reprova. Não tem o que fazer. Vai dizer, não, eu vou deixar o senhor ir embora com esse amortecedorzinho. Esses dias, um cidadão, muito amigo nosso, disse assim, não, tu é muito chato, tu reprovou o carro da minha filha, que estava com problema de amortecedor. Querido, como é que eu vou reprovar o carro, como é que eu vou aprovar o carro da filha do meu amigo que está com problema? Entendam, essa responsabilidade da inspeção do mecânico, daquele cidadão, do profissional que está fazendo a vistoria ou a inspeção do veículo, é muito grande. É muito grande. Então, pneu, amortecedores, freios, elementos da direção são importantíssimos e não devem ser deixados em segundo plano. É melhor ir de ônibus do que ir para a praia com toda a família arriscando num carro sem manutenção. Qual é a recomendação em termos de pneus? Quantos quilômetros, uma média? Claro que depende muito de marcas, também um pneu pode fazer. Tem algumas marcas, não, com esse você faz 40, 50, 60 mil quilômetros. Existem pneus mais macios, existem pneu mais duro. Qual é o melhor? Depende depende do caso. Depende da sua situação. Né? Pega uma pessoa um pouco mais de idade, eu quero mais conforto, eu quero um pneu mais macio. Eu quero um pneu mais esportivo, eu pego um pneu mais duro. O pneu mais duro ele dura um pouco mais, o pneu macio ele gasta um pouco mais rápido. Porém, no fundo olhando o pneu, no fundo do sulco, num determinado ponto, tem um ressaltinho, que se chama TWI, que é o indicador de desgaste do pneu. Quando esse sulco começa a diminuir e esse ressalto do fundo do pneu começa a ficar na mesma altura da banda de rodagem, este pneu está tecnicamente e legalmente, tu gosta de multa, legalmente proibido de rodar. Tecnicamente, porque ele não tira mais a água. Você não tem mais aderência na pista em caso de uma chuvinha qualquer. Então, para a gente, está morto. Para o técnico, para o engenheiro, está morto. Para o policial rodoviário, para o policial na rua, olhou aquilo ali, está da mesma altura, é multa, recolhe o veículo, não pode transitar com aquilo ali. O policial que permitir um veículo desse rodar, está errado. Esse veículo deve ser recolhido para sanar o problema. Certo. Importantíssimo isso, né? Muito importante. Então varia 30, 20, 30, 40 mil quilômetros, 35 mil, 40 mil quilômetros. É a média. Tá, exatamente, já está de bom tamanho. Ele se pagou. Pagou. Certo. Claro que além desta parte mecânica também faz parte dos itens de segurança a parte humana. Ou seja, quem está na condução de um veículo tem que estar concentrado, é proibido o uso do celular, de aplicativos, é multa, você tem que estar usando o cinto de segurança, não pode ingerir bebidas alcoólicas. Parece coisa muito simples, não, mas eu tomo meu copo de vinho, não tem problema, isso e aquilo, mas está comprovado que isso dá problema, né? Dá, e agora o presidente sancionou a nova legislação, acho que, se não me engano, foi ontem, pena de 5 anos de cadeia. Acabou a moleza para aquele cidadão que atropelou, que bateu, machucou, lesionou e está embriagado. A embriaguez coloca na cadeia agora? Sim, agora ele não tem mais condições de escapar, porque antes a pena era pequena, escapava em liberdade. Agora não. Eu não cheguei bem a ler a lei, legislação, né? Mas agora, pela pena, ele vai em cana mesmo. Então, aquele que gosta de beber um pouquinho e dirigir, agora começa a ter essa preocupação de repente passar algum tempo bebendo na cadeia. Agora vai para a cadeia. Tá? Então, eu não consigo entender aquele cidadão que sabe que não pode beber
e bebe e dirige. Eu acho que não tem uma criança, acho que até os cachorros já sabem, que não pode beber, é proibido, não deve. Nem meio copo, nem meio copo. Nem meio copo. Tá? Esse meio copo interfere no meu poder de julgamento. Eu estou bem, eu estou sóbrio, mas esse meio copo me traz erros de julgamento, atrasos de reflexos, e é isso que pode causar o acidente. Então, você não deve beber e dirigir. Agora, não pode beber e dirigir. Antes, não, mas... Tinha uma tolerância. Exato, okay. Não, mas eu só... há um tempo atrás, eu fiz um teste, meus amigos da Polícia Rodoviária riram, né? E eu bebi um cálice de champanhe, meio cálice de vinho, deixei passar 2 horas e jantei. 2 horas depois, nós fizemos o teste. Deu 0. Para o meu organismo, deu 0. Então, aquele cidadão que é pego com 0,3, 4, 5 e diz que comeu um bombom de licor, não, isso é papo furado. Tá? O cara que é pego no bafômetro e ali mostra que bebeu, ele bebeu sim. E aí tem que começar a assumir o que fez. Se ele bateu, se ele matou, se ele lesionou, vai começar a assumir sim, porque todo mundo sabe que não deve beber e dirigir. A respeito de comentar sobre condução, a condução de segurança indo para a praia, sempre a gente volta nesse assunto. Manter distância do veículo da frente, não exceder a velocidade, sair num horário fora de horário de pique. Cuidado com ultrapassagens. Exatamente. Principalmente nos horários, estou dizendo horário de pique, onde todo mundo está com pressa de chegar. E aí então o cidadão atrasa, retarda a sua saída e aí resolve ultrapassar onde não pode, fazer excessos, fecha um, fecha outro. Então isso é na hora de ir para a praia, para o seu descanso, para o seu lazer, muito cuidado. É a sua família que está ali, é a família dos outros que também está nos outros carros do trânsito. Então todo esse respeito no trânsito é muito necessário. Enio, para fecharmos a tua mensagem também, é claro, agora período de férias e festas e tudo mais, todo o cuidado é pouco. Vá com calma, vá com tranquilidade, vá com segurança para poder chegar bem ao destino, né? Exato, para não terminar um ano com tristeza, com despesa, no mínimo despesa, né? Para terminar o ano com felicidade, com harmonia, dirija com cuidado. Vá com cuidado, volte seguro, chegue aonde você quer chegar seguro. Bom 2018 e um Feliz Natal para todos. Obrigado. Enio Ferreira, engenheiro mecânico e também especialista em segurança do trânsito, foi o nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta de hoje. Olha, muito importante o que o Enio falou. E tinha informações, itens de segurança que eu também não fazia a ideia da sua importância. Olha, antes de você viajar, de você utilizar o seu carro, e não é só para viagem, não. Quando você vai ao trabalho, você utiliza daqui a pouco uma rodovia estadual, seja 1 ou 2 quilômetros, ou até menos do que isso, tenha a revisão dos seus itens básicos, porque daqui a pouco, ou falha humana ou falha mecânica, você pode se envolver num acidente. Ninguém quer se envolver em acidente. Então, a prevenção é e sempre será o melhor remédio, a melhor arma. Nós ficamos por aqui com a edição do Cidade Aberta de hoje. Muito obrigado a todos. Até amanhã com mais um programa na sua TV Cidade Farroupilha.